E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Deadpool, apresentando a minha opinião, a minha própria análise do filme, levando em consideração personagens principais, personagens secundários, desenvolvimento da trama, como também outros detalhes que serão devidamente aprofundados. Então vamos começar com essa análise. Então, Deadpool se tornou uma fonte de atenção de muitas pessoas porque este personagem é bastante conhecido, principalmente para quem leu as histórias em quadrinhos, o nosso mercenário tagarela Wade Wilson se tornando Deadpool. Tudo poderia se tornar um filme bastante chamativo, E foi o que aconteceu. Foi lançado nos cinemas alguns dias atrás e até agora milhares de pessoas estão vendo o filme, até mesmo novamente, gostando da questão do humor, questão do personagem, até mesmo comentando que o filme poderia ser até mesmo uma maneira revolucionária, de alterar a forma que os super-heróis são apresentados ou até mesmo como eles agem em suas respectivas tramas, tanto em questão de combate quanto posição social, até mesmo como questões internas mal resolvidas, Mas eu acho que alguns pontos devem ser explorados, porque eu acho que muitas pessoas estão vendo esse filme por um lado e ignorando completamente outro. Então vamos começar falando de alguns pontos bastante específicos. Então, inicialmente, o filme já começa mostrando o Deadpool, em uma cena de perseguição, já envolvendo uma cena de luta, uma briga, uma cena bastante chamativa, eu acho que até mesmo levemente memorável, pelo aquele truque de câmera, aquela música, algumas piadas, tudo já para apresentar inicialmente para o público, que tipo de filme nós estaríamos vendo, como também que tipo de super-herói nós estaríamos observando. E logo de cara nós já tínhamos a definição de que ele não era um herói, mas sim um anti-herói. E tudo que ele buscava seria revelado somente lá na frente, ele começou a lutar contra as pessoas, atirando, matando, mas qual é o seu propósito na história? Aí eles usaram esse momento para voltar no passado, para explicar como é que o Deadpool surgiu, o Wade Wilson se transformando no Deadpool, para depois voltar para essa cena. E esse primeiro ponto é que eu gostaria de me aprofundar, que é a questão da ordem envolvendo identidade secreta e super-herói. A transformação da figura civil em uma figura popular, uma figura poderosa, Porque inicialmente nós temos o Deadpool já enfrentando algumas pessoas, tentando buscar um inimigo em comum, mas por que ele é um inimigo, por que ele busca isso? Aí, quando a cena acaba, é saltado para o passado, mostrando o Wade Wilson, ainda não sendo o Deadpool, fazendo o seu trabalho, mostrando sua vida, uma coisa mais pessoal, criando um romance. No caso é a Morena Baccarin, uma atriz brasileira que fez um ótimo trabalho nesse filme, eu acho que ela apresentou muito bem o papel de Vanessa. Só que assim, nós tivemos essa alteração de ordem. Tivemos o herói primeiro, para depois mostrar a identidade secreta, mostrar a origem do herói. E só depois é que a gente volta para a cena inicial, a continuação da cena. Tem um ponto positivo e negativo nessa questão. O ponto positivo é que isso serve para mostrar uma maneira curiosa, ou até mesmo chamativa da criação do herói. Nós temos o herói já apresentado e voltaremos para o passado para mostrar a construção desse herói. É algo meio diferente, porque normalmente é a origem para depois mostrar a trama. Só que dessa vez foi a metade da trama, origem e resto da trama. Eu pessoalmente acho que isso foi um problema no filme, porque ao mesmo tempo que é interessante a gente saber um pouco do psicológico do personagem, o seu lado pessoal e seus problemas, eu acho que isso acaba surgindo uma necessidade de curiosidade. Eu sei que isso pode chamar a atenção pro telespectador continuar vendo um filme, mas eu acho que a questão da cena inicial, a gente busca tanto saber como aquilo ia continuar, que a gente acaba desejando ver o Deadpool num momento em que não deve ser desejado. Enquanto eu tô vendo o Wade Wilson pegando lá a Morena Baccarin, tendo o lance do câncer, que mesmo sendo algo bonitinho e até mesmo dramático em certos momentos, eu fico pensando, tudo bem, você é o Wade Wilson, você tá tendo seus problemas, mas eu quero ver o Deadpool, caramba, eu quero ver a cena inicial, a continuação. E não tem, porque tem que passar por um grande processo até voltar pra cena inicial. Então eu acho que esse é o primeiro problema do filme, não é essa troca de coisas. Porque normalmente, quando a gente pega Homem-Aranha, X-Men, os Vingadores, nós temos a origem para depois criarmos a trajetória.
Mas no filme do Deadpool foi completamente diferente, o que de certo modo fez o filme ser original. Foi a metade da trajetória, ponto de origem, resto da trajetória. E enquanto é mostrado, né, o passado do Wade Wilson e a construção da sua trama já sendo Deadpool, nós somos capazes de ver a história, não é? A trama do herói e, infelizmente, a sua simplicidade. E isso foi um grande problema no filme, porque mesmo as pessoas estando focadas no humor, no personagem matando todo mundo, usando katanas, armas de fogo, a história tem que ser levada em consideração. E a história do Deadpool é uma história muito simples, que é simplesmente o Deadpool, no caso o Wade Wilson, tendo câncer, conseguir curar o câncer, mas tendo poderes, ele querer voltar a ser bonito, e a namorada tá em perigo de ele salvar a namorada. Então ele pegou aquela traminha de herói salvando a garota no final, enfrentando o vilão no final das contas. Então é uma história muito simples mesmo, realmente não tinha nada de especial, foi algo bem, simplificado. E falando um pouco do vilão da história, que no caso é o Francis, né? Ele já demonstrou, já apareceu demonstrando que é o vilão ao aprisionar o Ryan Reynolds, né? O Wade Wilson naquele laboratório lá, naquele lugar meio sujo e tudo mais. Nós fomos capazes de ver como ele se desenvolveu no filme e que foi algo muito mal feito. Nós temos o Francis, né? Que ele demonstrou que ele estava criando super escravos, né, que ele estava alterando as pessoas geneticamente. Pra fazer o quê? Não é explicado o que o Francis faz para a sociedade. Ele usa os super escravos para roubar, ele usa os super escravos para cortar a própria grama, nós não sabemos, não é? Porque não é mostrado. Não é mostrado o porquê dele ser um vilão. Tá, ele pega pessoas e altera geneticamente, e aí? E daí? No início do filme é mostrado o Francis pegando materiais ilegalmente, mas o que ele vai fazer com aquilo? Que tipo de pessoas ele vai ferir? Né? Que camada da sociedade ele está atingindo? Não se sabe. Não é mostrado no filme nada sobre o vilão. E essa simplicidade, mesmo sendo algo interessante para o filme do Deadpool, que é focado grandiosamente no humor, esse foco no humor acaba menosprezando a qualidade do vilão. O vilão foi simplesmente sendo tratado como um Zé Ninguém, como um nada, sacou? Ah, você me deformou, eu quero vingança. É simplesmente isso. O Deadpool ele busca vingança, não busca justiça. Isso é bom para o filme do Deadpool porque destaca ele, mostrando que, novamente, que ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele busca fazer o bem fazendo o mal, né? A definição, uma das milhares de definições do anti-heroísmo, como também isso é original, porque nenhum outro vilão foi tão ignorado em outro filme de super-herói. Porém, isso é um ponto negativo. E durante a sua trajetória no filme, nós fomos capazes de ver alguns personagens que ajudaram o Wade Wilson durante a sua trajetória, o seu desenvolvimento. Entre eles, nós temos dois personagens que pertencem ao grupo dos X-Men, né, o Colossus e a Míssil, né, eu vou chamar ela de Míssil, eu sei que o nome dela é muito maior, mas vou falar Míssil. E mesmo eles ajudando, né, e tendo os seus papéis significativos na trama, eles não passaram apenas de ajudantes, porque parece que todos os personagens secundários, tirando a Vanessa, eles só ajudam contra algum inimigo. Eles não ajudam psicologicamente, eles não têm problemas, eles não têm as suas próprias personalidades. Eles só servem para colaborar durante alguma briga ou algo assim. Aconteceu isso com o Colossus, né? O Colossus ele serviu como uma figura para trazer mensagens de heroísmo, né? Ficou muito claro isso, ele dizendo, não, você pode ser um herói, você tem que fazer tal coisa e tudo mais. Legal, ele já passou a sua essência pro filme. Mas durante o decorrer do mesmo, dá pra ver que o Colossus só serviu pra uma figura de que briga, sacou? Ele tá lá pra brigar, ele tá lá pra ajudar o Deadpool contra os soldados, né? E ao mesmo tempo que ele tá passando mensagens de heroísmo, tentando levar o Deadpool pros X-Men, ele foi tratado como um personagem bastante infantil, principalmente em dois momentos. Um deles foi quando ele foi falar do café da manhã sendo o alimento mais importante do dia para Míssil, que eu achei isso completamente idiota, idiota negativamente falando, como também a cena que uma das vilãs, né, uma vilã lá teve o seio exposto e ele, não, você está com a roupa aberta, meu Deus, como tampa aí. Então parecia uma coisa muito boba. Para um filme que apresenta amputações, sangue, violência, mortes, isso ficou muito infantil.
E realmente não pareceu fazer muito parte da essência do Deadpool, sacou? Se fosse isso, Deadpool poderia ser liberado pra criança, caramba. Porra, tem nudez, tem sexo, então por que diabos usar esse tipo de situação? Estragou o personagem secundário do Colossus. Em relação a Míssil, ela não foi explorada pessoalmente, ela foi tratada como uma garota que lança explosões energéticas lá e que faz objetos voarem, pessoas sendo atingidas, só isso. Ela não teve humanização. Em relação aos outros ajudantes, foram realmente personagens de fundo. Então, assim, eu acho que a história foi bem simplificada mesmo. Foi simplesmente o Wade Wilson tendo como motivação para se tornar o Deadpool e ter a sua própria trama simplesmente é uma necessidade de vingança, mas a sua necessidade de vingança se baseou por ele ficar feio, né, que eu achei isso bem simples. E o vilão foi tratado como um nada, sacou? Não teve a exploração dele, não teve o que ele fez pra sociedade, nem nada do tipo. Eu acho que o filme pecou nesses pontos. Eu sei que o filme é focado muito no humor, né? O filme é engraçado e assim, cara, tu ri o tempo todo, mas infelizmente o filme, ele parece ter vários momentos de humor, mas vários deles são privados para os americanos. Porque o filme é feito por americanos para americanos. Porque existem certas piadas lá que só os americanos provavelmente vão entender. E em alguns momentos do filme eu comecei a rir, só que alguns momentos eu não entendi. Tipo, isso é coisa americana. Tá? CGI Friday, essas coisas. Então, realmente o filme é feito para os americanos. Então, assim, de forma geral, o filme foi muito engraçado mesmo. O personagem foi... A evolução dele, a dramatização envolvendo o romance dele com a Vanessa foi uma coisa muito bonita mesmo. Principalmente o medo dele pelo câncer, o que deu uma humanização para o personagem. Mas, de forma geral, após ele se tornar o Deadpool, ele se tornou apenas uma figura humorística. Eu sei que essa é a essência do personagem, mas o personagem parece um tanto vazio. Porque a história ao redor dele não é moldada de uma maneira tão boa assim. É ele buscando vingança porque ficou feio. O vilão é tratado como um nada. Os ajudantes são apenas ajudantes. Né? O Deadpool é o único personagem humano naquele troço. Humano, falo de essência, de psicológico. Então assim, o filme é engraçado. O filme realmente... te prende, mas eu acho que prende mais pela expectativa. E eu acho, assim, de forma geral, eu acho que o filme conseguiu chamar a atenção de muita gente, principalmente pela expectativa e não pela riqueza no filme em relação a detalhes. Eu acho que muita gente estava esperando um filme engraçado, humorístico, mas tem a trama. E a trama tem que ser levada em consideração. A trama é simples, a trama é boba, a trama é ele conseguindo a garota no final, enfrentando o vilão porque ele ficou feio, sacou? É uma coisa muito, muito infantil. Os personagens secundários são tratados de uma forma completamente desrespeitosa, eles não têm humanização, eles são aqueles personagens bobinhos que aparecem, alguns nem ao menos falam, só ajudam. Realmente não tem muita coisa em relação a personagens principais que a gente pode esperar. Aquela velha cega não adiciona nada realmente pra história. O ajudante lá do bar só aparece em algumas cenas e na trama principal não ajuda tanto assim. Então se torna um problema, sacou? Então, de forma geral, o filme é engraçado? Sim, é engraçado. O filme tem uma trama? Sim, tem uma trama. A trama é bem feita? Não. A trama tem seus problemas, a trama é medíocre, sacou? Podia ter sido bem melhor. O filme, assim, respeita a essência do Deadpool? Sim. O filme apresentou um conteúdo interessante pro Deadpool? Talvez sim, talvez não. O filme é engraçado? Com certeza. Você vai rir em todas as piadas? Provavelmente não, porque algumas piadas são feitas para os americanos. Mas, de forma geral, cara, o filme é legal. Eu achei, assim, pecou em alguns pontos. Sério, pecou. Eu acho que um filme de humor tem que ter uma trama um tanto decente, né? Mas eu acho que Deadpool pecou em vários pontos. Então eu acho que eu vou assim dizer que o filme Deadpool é medianamente agradável, sacou? Eu acho que o filme poderia ter sido bem melhor em relação à história. O personagem tá bem, a Vanessa tá ótima, sacou? Tem vários pontos legais, mas o vilão o vilão não foi bem desenvolvido, né? Até os seus feitos, os seus objetivos não foram revelados, né? E o cara quer matar o vilão porque ele tá feio, sacou? É um assunto bastante idiota. Os personagens secundários realmente não ajudam tanto assim, tem uma certa infantilidade por parte de alguns deles, alguns são completamente descartáveis. O romance entre a Vanessa e o Deadpool é uma coisa que fortalece
o respeito do filme. Então, como forma geral, eu acho que como nota eu vou dar uma nota 7,5, sacou? O filme poderia ter sido bem melhor, mas eu acho que moderadamente agradável, né? Então, esse foi o meu vídeo, eu espero que você tenha entendido a análise. Então, até o próximo vídeo, galera. Foca sua cabeça, partir no próximo vídeo, valeu!